paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Estamos aqui, né? Mais uma live da Igreja Cristã Filadélfia. Quero consagrar para ti o nosso futuro, para te servir com toda a minha força e humildimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Boa noite, Douglas. Boa noite, Gabi. A paz do Senhor. Boa noite, Gabi. Boa noite, Douglas. Minha casa serviremos a Deus. Graças e paz. Com alegria. Quero consagrar a ti e o futuro para te servir. Eu da minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. E aí, boa noite, Carlinha, né? A nossa vizinha, juntamente com seus filhos, seu esposo. Deus abençoe a vida de vocês. E a presença dedicará na sua presença. Todo fome, filhos irão perfumar todas as nações. Graças e paz a todos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa
serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus, Pai. Aleluias. Em breve estaremos começando, só estamos aguardando um pouquinho mais. Glória a Deus, aleluia. Boa noite! Olha quem está aqui. A Dona Marlene. Para quem não conhece, Dona Marlene é a minha mãe. Minha mãe também está assistindo a nossa live. Deus abençoe a vida da senhora, mãe. Graça e paz, Dona Marlene. Marlene é minha sogra. Quero consagrar. Quem não conhece vai ter o prazer de conhecer a Dona Marlene um dia, hein? Para te servir, toda a minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, trouxe o futuro para te servir, e na minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. A paz, irmã Antônio. Graça e paz, irmã Antônio. A paz, irmã Lourdes. Beijinhos. Graça e paz, irmã Lourdes. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Os irmãos que puderem, que quiserem, pode compartilhar. Vamos compartilhar, vamos evangelizar, né? Amém. Para que a palavra de Deus chegue em mais lares, né? Pessoas sejam alcançadas, né? Amém. Seja abençoada, né? Em nome de Jesus, né? Amém? A paz, irmão Robson, irmão Yara, Isabelle, Azaf. Deus abençoe vocês. A paz, Robson, Isabelle, Yara, Azaf. Graça e paz para vocês aí. Nós compartilhando essa live, a gente já está evangelizando. Nós estamos ajudando uma pessoa que está triste, uma pessoa que precisa ouvir da palavra do Senhor. E você mesmo estando dentro de casa, você pode fazer isso. Até aqueles que são os mais tímidos, né? Pode estar compartilhando. É só clicar lá no seu telefone e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, né? Para escutar essa live, né? Que é bom você compartilhar. Você tem amigos
né? É uma forma de você estar em comunhão com eles. Você compartilhando, né? Deus se alegra. É só fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. É tão simples, né, irmão? Amém. É só clicar, ó, convidar. E sai enviando. Com certeza Deus irá abençoar mais e mais. Com alegria. Eu e minha casa servirei. Graça e paz, Martinha, quer dizer. Graça e paz, minha irmã. A paz, Martinha. Deus abençoe aí você, o seu papai. A paz, Monique, Tamires, nossa irmã Marlene, a nossa avó, né? Vinícius. Deus abençoe vocês. Graça e paz, Júlio César. Graça e paz, meu irmão. A paz, Guilherme, meu sobrinho. Deus abençoe. Meu sobrinho só perde pra mim, na boniteza. Só perde pra mim. Sou um pouquinho mais bonito do que ele. Um pouquinho. Tô brincando, gente. Meu sobrinho é bonito, muito bonito. Amém. Amém? Começa. Para dar início, né, a nossa live, né, o nosso culto, né, e hoje, né, para lembrar os irmãos, né, como a gente costumava fazer na nossa igreja, né, hoje é quarta-feira, é o culto da família, né, é o culto que a gente se dedica mesmo para estar juntamente com a nossa família, né, e eu peço a vocês, né, que o esposo, a esposa, os filhos, todos se sentem juntinho, né, para assistir essa live. Esse momento, gente, ó, não passa de 1 hora. Se passar de 1 hora, fica 2, 3 horas, 4 horas. Mas aí vão estar todo mundo juntinho assistindo essa live. Mas chama eles para poder estar juntamente com vocês, a família toda, porque hoje é o culto da família. Para dar início a esse culto, vamos começar com o nosso culto com uma oração. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Pai querido, eu venho te pedir perdão, Pai querido, se pequei contra Ti, Pai. Pai querido, que o Senhor possa estar dando, Pai querido, esse culto abençoado na Tua presença, Pai querido. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, Pai querido. Pai querido, que venha alcançar vidas, Pai querido. Que as pessoas venham se tocar, Pai querido. Tirar esse momento para Ti, Pai querido. Esse momento de quarta-feira. Esse momento, Pai querido, que é feriado, mas não é feriado, que já é feriado há muito tempo, Senhor Jesus. Mas que a gente venha se dedicar a esse momento, Pai querido. Como o Senhor faz com a gente 24 horas. E a gente possa se dedicar a esse momento tão pequeno diante de Ti. Que tantas coisas o Senhor faz por nós, Pai querido. Pai querido, venha, Pai querido. Cada um, Pai, que está assistindo, aqueles que irão entrar, Pai querido, aqueles que estão compartilhando, Pai querido. Saiba, Pai querido, quando a gente compartilha, a gente é mais do que abençoado, Pai querido. Porque a gente não quer a bênção só para nós, Pai querido. Quando a gente não faz, Pai querido, a gente quer só para Ti. E o Senhor fala, Pai querido, que a gente deve retribuir, a gente deve dar, Pai querido, a gente não deve ficar só para nós. Então, compartilhar, Pai querido, essa bênção que você está recebendo, Pai. Não deixe que fique só contigo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Eu venho te agradecer, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Como eu falei, né, que era para poder chamar, né,
a família, ficar todo mundo juntinho, né? Que a pastora não tá vendo, nem o pastor tá vendo, mas vocês possam estar assim, sentado lado a lado, sentado no chão, entendeu? Vocês não precisam, não é agora a hora do banho, não é hora de nada, não é hora de jantar, não é hora de lanchar, nem de beber água. É o momento de se dedicar ao Senhor, como se você estivesse lá na igreja, né? Que você não tire esse momento. Então, se dedique, faça de conta que você está lá no templo do Senhor, porque a igreja somos nós. Então, vamos aqui, nesse momento, né? Não é momento de brincadeira, é momento de seriedade. É o momento de estar aqui com o Senhor Jesus. Amém? Para dar início aqui ao nosso culto, eu queria estar lendo aqui em Josué 24, 14 e 15. Né? Vou dar um tempinho para os irmãos esfolhearem a Bíblia, né? Josué, que fica antes de Juízes, depois de Deuteronômio, né? Vamos lá, ó, as sementinhas, elas rapidinho acham, né? Elas dão banho nos adultos, porque elas querem estar ali lendo da palavra, querem saber o que está escrito, né? E logo pede a mamãe para poder auxiliar, ensinar os seus filhos, né? Como tem que fazer. É de pequeno, né, irmãos? Que a gente começa. E como diz o nosso pastor Alberto, nada começa grande. Então é de pequeno que começa a esfoliar e a manusear o livro da vida. Amém? Vamos ler? Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Glória a Deus. Se os deuses a quem serviram vossos pais, quem estavam da além do Eufrates, ou os deuses de amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Os irmãos que começaram aí, né, a entrar aí na live, viu, né, que estava tocando, né, um louvor, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? É o tema de hoje, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E eu quero começar assim. O que preocupa a gente, né? E muitas vezes a gente fala assim, sou eu? Ou é alguém? Ou somos nós mesmos que causamos os nossos problemas, né? Porque a gente, até quando a gente pergunta às crianças, ou pergunta a alguém, e fala assim, quem quebrou aquele copo? Aí a gente escuta logo assim, não fui eu, foi Cicrano. A gente sempre bota a culpa em alguém. A gente sempre se exima da nossa responsabilidade. A gente nunca assume aquilo que a gente faz. A gente quer sempre encontrar alguém ou algo para poder assumir os nossos erros. Devemos assumir os nossos erros. Como a gente assume nossos acertos, a gente tem que assumir os erros também, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em dar, né? Aleluia. Tô falando aqui de família, né? A gente, nesse tempos que a gente está passando, né? E eu tô sentindo que as famílias estão se distanciando. As famílias estão assim, ó, que nem um leque aberto. E era para ser o contrário, né? Esse momento que a gente está
do dia 15 de março, que a gente não está tendo culto na igreja, né? Era um momento, né, que já que a gente tem tanto tempo e a gente não está sabendo usar esse tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossas esposas. A gente não está fazendo isso. Meu Deus. A gente não está se aguentando mais. A gente não vê a hora disso tudo acabar. Isso é triste. Porque eu lembro quando eu era criança, eu adorava esse momento de família, esse momento da gente ficar todo mundo junto, né? Esse momento como a gente faz assim, de os avós. Hoje os netos não respeitam os avós, não respeitam os pais, quanto mais os avós. Meu Deus. Né? E eu vejo assim, como é muita coisa que eu quero falar para vocês. É como assim, a gente fala assim, eu sou causador do meu problema? Sim. As coisas estão acontecendo dentro da minha casa de ruim? Sim. Eu tenho que assumir esse erro? Sim. Se o meu marido, entendeu? Eles não conseguem me dar apoio, o problema é meu. Porque às vezes a gente fala assim, o nosso problema é do marido, é da esposa. Mas a gente tem que se colocar no lugar do parceiro ou da parceira, né? O que a gente tem feito, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tô indo para a igreja, meu esposo não vai. Cadê? A gente pergunta, cadê o esposo? Cadê a esposa? Ah, ele esfriou. Mas o que você tem feito para o seu marido, a sua esposa voltar para os caminhos do Senhor? O que você tem feito? Se você tem ouvido Deus falar que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que buscar pelo seu esposo, que tem hora que dá uma descansada. Você tem que trazer ele, mas não é falando, é orando a Deus, pedindo força a Deus, porque às vezes o fardo é muito grande. Glória a Deus. Um levanta, o outro cai. Então um tem que estar de pé para ajudar o outro a se levantar. E você junto com seu esposo ou com a sua esposa, para juntamente ficar a favor dos filhos. O que é a favor dos filhos? Para alguma coisa, quando acontecer com os filhos, você está em união com seus parceiros. Você está em união, vocês falam a mesma língua. Na hora de chamar a atenção do filho, muitas vezes chama a atenção do filho, o parceiro ignora, o parceiro não acha certo, e vice-versa. E às vezes a gente está querendo dar o melhor para os filhos, que é instrução, é estudo, é o melhor, é a roupa melhor, é o celular da moda, é tudo da moda, é a onda. Mas esquecemos o principal, o amor, o carinho, a atenção, né? Vocês dão um material, mas não dá o que precisa, a carne. Vocês não dão aquilo que ele precisa da sua atenção, do seu carinho. Meu Deus. E olha só, você estava trabalhando, né? E agora chegou o momento que você não está indo para o serviço, que você está em casa, que você reclamava que não tinha tempo de ficar com seu filho. Você reclamava que chegava em casa cansada, que você queria ver ele cair, que você queria ensinar o dever. Hoje você tem essa chance e você está reclamando. Você está falando que não está aguentando mais. Olha, esse tempo é precioso. Ensinar, né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente vai lá, hoje tem a tecnologia do Google.
de você pegar e para poder passar, né? E você não quer fazer isso. O seu tempo é pouco para se dedicar para você mesmo. Dedicar para ficar o dia todo no celular. Glória a Deus. Aleluia. O celular é bênção, a internet é bênção, mas ela pode se tornar maldição, sim. Porque as pessoas estão dentro de casa e estão afastadas. Se tiver um grupo de 3, né, pai, mãe, filho, 3 celulares. 3 celulares à mesa, 3 celulares no café, na janta, na hora de dormir. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém pede mais a benção. Fala assim, oi, não cumprimenta, sai sem dizer onde vai. Estou saindo. Não diz a hora que vai chegar. A troca de valores. Tá tudo se invertendo. E o que eu escuto muito é assim, hoje os tempos são 8, mas os valores são os mesmos. Meu Deus. Eu continuo sendo mãe, ele continua sendo pai, tem que ter respeito. Hoje eu tenho uma filha, né? Ela me deve respeito e não obediência. Mas me deve respeito, porque eu continuo sendo mãe. Eu vou estar com 80 anos e ela com 60. Mas eu vou continuar sendo mãe. Tem que ter o respeito. E hoje em dia os filhos não respeitam mais pai. Mas quem é culpado? Somos nós, os pais. Que a gente não se coloca ali no lugar de pai e mãe. A gente deixa fazer porque não adianta falar. Não adianta eu reclamar. E muitos pais estão chorando hoje. Muitos pais estão perdendo seus filhos hoje por causa disso. Porque não querem perder tempo. Eu sempre falo, não é perder tempo. É ganhar tempo. Quando você se dedica em sentar e ajudar o seu filho. É uma baboseira. Mas você vai lá e olha. Olha, mãe, que o desenho eu fiz. Ah, já vi isso. Não, olha o desenho. É lindo. Questiona. Esteja ali do lado. Que na baboseira, numa coisa séria, ele vai te procurar. Não vai procurar o coleguinha da rua. Meu Deus. Aí você não quer. Estou cansada. Então, para que teve filhos? Para que quis formar família? Meu Deus. Ficasse só. Porque quando você colocou lá, eu quero casar, quero constituir uma família. Você foi lá e falou, eu quero uma família, eu quero ter filhos. Eu tenho que me dedicar um a um. E eu vejo assim que no tempos passado, né? Mães que agora já se foram, né? Graças a Deus está no Senhor. A mãe de uma amiga minha, ela tinha acho que uns 10 filhos. E os 10 filhos ela honrava cada um. Ela dava necessidade para cada um. Ela cuidava de cada um. Ela tinha tempo para cada um. Os 10. Hoje a pessoa não consegue dar conta de um. É verdade. Não consegue dar conta de um. Meu Deus. E depois fica chorando. Aí se pergunta a Deus, Deus, que é onde que eu errei? Se coloque na posição. Tenha a posição. Não é de gritar. Não, fala manso. Que às vezes no manso você ganha muito mais. Meu Deus. Você vê ali, tá na sua frente, né? E a pessoa fala assim, puxa, e muitos falam assim, puxa, mas a minha mãe não faz isso comigo. Eu sou chata sim como mãe, entendeu? Eu sou chata sim. Mas eu já era chata há muito tempo, até como irmã. Minhas irmãs falavam que eu já nasci velha, porque eu falava, não faz. Não faz porque mamãe vai saber. Então elas escondiam de mim. Entendeu? Se faz escondido porque tá errado.
Então aí você tem que estar ali, aposto, para poder dar o amor, a atenção, o carinho. Eu fico pensando essas mães que vivem na rua, nos abrigos. Elas não têm celular, elas não têm roupa de marca, elas não têm cabelo liso, né? Que a farmácia ajuda. E as crianças estão lá vivendo. As crianças honram a mãe. As crianças obedecem a mãe. E hoje os filhos têm tudo e não obedecem os pais. Os pais choram dia e noite. Mas eles não tomam uma posição. Que se eles tomarem a posição, eles acham que vão perder os seus filhos. Que eu sempre falo até na igreja, um não também é um sim. Né? Se você, né, nessa situação que nós estamos passando aqui, todos nós, a gente queria estar passando por essa situação? Não. Então, se a gente receber um não, por que os nossos filhos também não podem receber um não? A gente queria estar em casa, nossos maridos em casa, sem trabalhar. Eles não receberam não, você não pode ir trabalhar. Por que nossos filhos têm que dizer sim, 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 sim o tempo todo? Eles têm que aprender a ouvir não, porque a vida vai dizer não para eles. E a gente vai estar aqui. A gente não sabe que Deus está reservando para nós. Eles vão criar, a gente está criando filho para o mundo. E a gente achando porque a gente não teve, a gente quer suprir o nosso passado. Eu não tive uma festa de 15 anos, vou fazer a festa de 15 anos para minha filha. Eu vou comprar esse celular para o meu filho. O Apple, não sei o que, a não sei o que lá. Antigamente o celular só ligava. Quer jogo? Vai comprar um videogame. Não, mas aí eu vou dar o melhor, fica endividado. Não sabe como pagar. Mas meu filho tem que ter o melhor porque o coleguinha tem. Mas o nome do pai do coleguinha não é o seu nome. A gente está perdendo isso, o foco. E o que é o foco? Jesus. A gente está perdendo o foco. Nós vamos para a igreja, nossos filhos ficam em casa. Eu vou para a igreja, meu marido fica em casa. Eu tô cansado, mas se fosse para uma festa, ele ia. Eu vou para a igreja, tá frio, mas se fosse para uma festa, botava um casaco, botava uma meia, botava um gorro, botava um cachecol. Com chuva, com sol, vai para a festa. Se o culto termina tarde, reclama. Mas a noiva chega atrasada. O comes e bebe começa quase 11 horas da noite, mas ninguém reclama. Mas para ir para a casa do Senhor, ninguém quer ir. Perde o foco, Jesus. Nós temos que ter autoridade, sim. Tá dentro da nossa casa, a gente tem que ensinar o melhor para eles. Os dias mal tá aí. Como o pastor pregou, falou do gafanhoto, se a gente for ver lá na Bíblia, é a 8ª praga. Gente, tá tudo tá acontecendo novamente. E está vindo. Está vindo, gente. Foi a 8ª praga. 8ª. Já tá na Argentina. Entendeu? E aí? A gente vai deixar os nossos filhos fazer o que querem? A gente não vai se dedicar a eles? Esse momento que a gente tem agora? Que eu lembro que quando eu era criança, mesmo quando faltava luz, a gente brincava de dedanha. Hoje faltou luz, ai meu Deus, meu celular vai descarregar. Vou ficar com o celular descarregado, como é que eu vou fazer? Não tem mais esse momento. Nós estamos perdendo a direção dentro da nossa casa. A gente não tem autoridade. A gente quer botar a culpa no esposo, quer botar a culpa nos filhos ou nos pais, pelas coisas que acontecem de ruim na nossa vida. Nós mesmos somos culpados.
né? E a gente vê que a gente que acaba causando esses problemas na nossa vida. Em vez de a gente aproximar a família, a gente está distanciando a nossa família. Os casais não se olham mais, eles se toleram, eles se aturam, não olham mais um com o outro como o ar de namorado. É pai e mãe, amém. Meu Deus. Mas continua sendo namorado. E ainda melhor ainda, porque são casados. Porque namorado é beijo e abraço. E é só. É que a inversão dos valores. Acontece tudo antes, que quando casa perde a graça. Perde a graça, que pula etapas. Os casais namorados hoje, eles estão pulando etapas. Aí quando chega a fase mesmo do casamento, não querem mais nada. Porque pularam etapas. E os pais estão fazendo o que com isso? Nada. Tá deixando os filhos dominar dentro de casa. Tá deixando os filhos fazer o que bem entende. Mas já melhor aqui em casa do que na rua. Papai e mamãe tá entendendo o que eu tô falando. Tá errado. Deus não se agrada disso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Aí quando casa, se tolera, se atura, não aguento mais. Aí fala assim, acabou o amor, acabou o respeito, acabou a credibilidade. Foi isso que aconteceu. Não é que acabou o amor. É que vocês pularam aí as etapas, né? Como a gente fala assim, nasce, né? Aí a criança vai dando seus passinhos, aí você bota sentada, a criança vai lá e cai, aí bota de novo, aí bota um monte de travesseirinho em volta, para poder ele não cair, ele vai engateando, né? Aí vai engateando, depois aí que engatinha ele vai começar a andar, todo mundo acha engraçadinho, aí começa a correr. Mas você já quer ir para maratona de corrida? Já quer começar do final? Chega no final, pronto, acabou o casamento? Acabou o casamento. E você mesmo que foi o culpado, porque você começou do final. É bom, gente, o começo. Ontem eu tava vendo, não sei se vocês lembram, né? Mas acho que vocês não devem lembrar. É da Frâmula. Eu tava olhando lá meu dormitório. Eu tava vendo as frâmulas que eu mandava pro meu esposo no dia dos namorados, no dia do aniversário dele, né? Em 2004. Aí ele até falou assim, ué, mas isso é tempo do namoro? Não, a gente já era casado, amor. Então, quer dizer, continua dando presente. Mas não era um presentão, não. Um presente de R$1 que você pode ter no bolso. É assim que você vai cultivando. Você vai regando a sua plantinha. Você planta a sementinha e vai regando todos os dias. Né? Mas precisa estar em união, estar em concordância na hora de educar os filhos. Pai e mãe pode não gostar das coisas que a mãe está fazendo, o pai não está aprovando, mas ele tem que ficar calado. Depois chama no canto. Vamos sentar para conversar, não gostei, fiz, acontecia. Não, mas aí tira a autoridade da mãe, tira a autoridade do pai. E o filho faz o quê? Se cresce. Né? Não pode. É as crianças não respeitando os mais velhos, de deboche. Antigamente isso aí, ó, dava surra. Entendeu? Você apanhava. Respondeu o mais velho, vai pedir desculpa e ainda apanha. Hoje em dia, é mais fácil o avô apanhar do que o neto apanhar. Porque é muito engraçadinho, acha certo. A falta de respeito. E a gente tá aí, ó, os tempos mal batendo aí a nossa porta. Os tempos mal aí. E a gente tá aqui se lamentando, chorando, porque a gente quer ir pra rua.
A gente não aguenta mais a nossa família, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa esposa. Que saco! Faz assim mesmo. E Deus está contente com essa situação? Não! Você falava que não tinha tempo de dedicar à sua família. Hoje você tem tempo e não quer curtir a sua família. Você não quer ir brincar, não quer ver um filme com a sua família, não quer sentar para almoçar junto, não quer tomar um café junto, conversar fora, jogar conversa fora. Não. E quando você está nisso, Deus está atuando ali, falando para você, me escuta, eu quero falar contigo, que não é assim que tem que fazer. Aí fala assim, quando perde um ente querido. Mas você fica triste mesmo porque perdeu um ente querido? Ou porque você não tem mais a quem você perturbar? Né? Porque quando ele tá perto, você quer estar longe com o seu celular. Aí quando ele vai embora, você chora. Chora de remorso ou chora porque você vai sentir saudade? Eu não tenho tempo de ir. Eu não tenho tempo. Eu até falei com a minha mãe, olha só, ontem conversando com ela, que a gente foi lá no médico, no hospital do olho, né? A gente estava lá, ficou o dia todo praticamente lá. Aí eu fiquei lá vendo lá as acompanhantes, cuidando dos pais. Uns levavam os pais ou as mães, né? Aí a acompanhante sentava numa sala e a pessoa que estava doente na outra sala. E ser acompanhante aonde, gente? Onde isso é acompanhante? Aí a mulher tava lá gritando, acompanhante de cicrano, acompanhante de cicrano. E ela lá, com o dedo no celular. Aí eu falei assim, tá chamando. E aí, gente? Aí minha mãe ainda até falou assim, mas ela é chata. Mãe, ela é chata, mas porque veio? Tem que ficar com ela até o fim. Tem que ficar até o fim. Tem que se dedicar. Porque um dia a sua mãe ficou com você. Ela não deixou você jogada ali na cadeira de espera e foi para outro lugar. Ela ficou com você no colo, te esperando a consulta. E você não pode ficar esperando a consulta com a sua mãe ou com o seu pai, com o seu esposo. Que você falou lá pro padre, falou pro pastor, né? Que ia ficar com ele na saúde, na doença, né? Não. Aí deixa distante. Você nem sabe o que tá acontecendo, o que falou. Meu Deus. Se deu problema, se não deu. Se tá com fome, tá com sede. Você tá distante. Meu Deus. Eu falei assim, mãe, na hora de morrer, ainda falei com ela, mãe, olha só, já que as pessoas estão tão distantes, podia fazer assim. Quando alguém morrer, um ente querido, a gente liga a videochamada e faz videochamada do enterro. Não precisa ir, não. Vê só. Tudo pelo telefone? Vamos fazer uma videochamada. Pode se tornar bênção e maldição também. Entendeu? Oi, Jesus. Não precisa ser assim severo, gente. Mas a gente tem que se dedicar esse tempo. Gente, vamos cuidar desse tempo. Falta pouco. Falta pouco. Eu fico vendo assim, mais de 90 dias. O que a gente fez nesses 90 dias? Nada. A gente não fez nada. Teve tantas datas comemorativas e a gente não fez nada. Data comemorativa não é dia das mães, nem dia dos namorados, não. Dia do pastor, não. Data comemorativa é quando você acordou e você estava viva. O fôlego de vida. Você acordar do lado ali do seu parceiro e dizer assim, estamos vivos. Você ir no quarto dos seus filhos e ver, meus filhos estão vivos. Glória a Deus pela vida dos meus filhos.
Eu estou aqui, vamos brincar, vamos fazer as coisas. Ai, que saudade eu tenho. Antigamente não tinha celular, a gente era muito mais feliz. Muito. Era o orelhão de ficha, depois veio cartão. Mas a gente brincava de dominó, brincava de ludo. Entendeu? Brincava. A gente curtia. E hoje a gente não quer mais curtir. A gente quer curtir o estranho, mas não quer curtir a família. E Deus fica o quê? Porque quando a igreja está aberta, eu vou sozinha para a igreja. Agora que eu tenho um momento de se reconciliar com a minha família, né? Eu continuo só. Eu não quero abrir mão de nada. Eu estou certa e pronto e acabou. Vamos sentar para conversar. Ver se não é eu que estou errando, né? Sentar para falar assim, não gostei assim, não gostei assado. Que tudo é uma conversa. Não foi assim no primeiro amor, na paquera, não ficou ali um olhando pro outro na conversa. Vamos voltar de novo ao primeiro amor, né? Igual na igreja a gente fala, vai na igreja por obrigação. Muitos estão indo para a igreja por obrigação. Vão para a igreja para buscar a bênção. Deus não quer isso não, gente. Deus quer a nossa salvação. Quer a nossa dedicação. O que você tem feito para mudar essa história que está acontecendo? Fazer a diferença. Orar todos os dias. Buscar Deus. Senhor, muda esse quadro. Senhor, toma essas famílias. Toma os hospitais. Toma os bancos. Pai, toma essas farmácias, os supermercados. O que a gente tem feito? Não, eu estou andando sem máscara em qualquer lugar. Eu não sou do grupo de risco. Para que eu vou colocar a máscara? Mas você sabe que quando você não coloca, você está colocando alguém em risco. Se você não tem amor pela sua vida, tenha amor pela vida do seu próximo. Usar a máscara. É bom, gente. Eu sei que, olha, ontem eu passei, não aguentava mais a minha máscara. Eu tava doida para trocar, tirar aquela máscara, mas eu fiquei. Entendeu? Temos que ter amor. Tá faltando muito amor entre nós. A gente não tá se dedicando. A gente não tá ali trazendo a palavra. A gente não tá lendo a palavra do Senhor. A gente não quer saber o que tá escrito aqui. Aqui a gente descobre tudo. Aqui a gente tem resposta para tudo. Resposta para nossa tristeza, resposta para nossa alegria. Resposta para tudo. Dos nossos problemas, das nossas depressões, né? O emprego que a gente não consegue, tá tudo aqui. Procura, lê, se dedique a você. E a gente fica se dedicando à vida dos outros. A gente se importa mais com a vida dos outros, esquecendo que nós temos telhado de vidro. Esquecendo, né, que nós somos humanos, nós somos falhos. Ajuda sim o seu irmão, a sua irmã em oração. Não, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar, fazer tudo o contrário. Esquecer daquele primeiro amor. Em 1 Coríntios fala, né? 1 Coríntios 13, né? Do amor. O amor tudo pode. O amor. Mas para ter o amor, tem que ter o respeito. Tá tendo falta de respeito.
falta de admiração um pelo outro. Glória a Deus. Aleluia. Né? O que eu achava bonito nele antes, hoje eu não acho mais. Hoje eu grito, eu não tenho paciência. Hoje eu quero que seja do meu jeito. Mas a gente também tem que saber que ele também quer do jeito dele. Então você ceda uma vez e terá também. Igual os seus filhos. Você quer alguma coisa dos seus filhos? Faça. Vamos ali sentar para conversar. Eu não gosto de lavar uma louça, mas eu vou arrumar a casa. Ah, mãe, me ajuda aqui. Eu quero assim. Um passa roupa, outro lava. Os filhos têm que entender que nós somos família. Os maridos, as esposas, nós somos uma família. Então tem que entrar em comunhão, todos. Pai e mãe não é patrão e nem empregado. A mesma coisa são os filhos. Os filhos querem comida na mão, querem roupa na mão, não lava, não passa, não cozinha, querem tudo na mão. E os pais sendo empregados dos filhos, dos esposos. Não pode ser assim. Tem que ter divisão, todos, divisão. Cada um pegando de um lado, quando vê todo mundo acabou, vamos sentar para conversar, sentar para ver um filme. Olha, tanta coisa boa para a gente ver na televisão. Se não tiver, a gente arruma outra coisa para fazer. Mas eu falo, irmãos, os dias mal está na nossa porta. Está batendo ali na nossa porta. E eu fico vendo a história da Bíblia. A gente lê e vê como as coisas estão assim, pertinho da gente. Muita coisa ruim acontecendo. Você vê o caso da água, que ainda continua. Né? Toda hora é uma coisinha. Aí quando você pensa que vai melhorar, vem outra. Aí vai só multiplicando. E a gente não está atentando para isso. Aí depois, quando a gente perde, a gente chora. A gente diz logo que Deus não está conosco. Deus está conosco sim. Clame. Chama Ele. Eu tenho conversado muito com Deus de madrugada. Converso com Ele, falo com Ele. Eu choro. Né? Mas Ele fala assim: aquietai, quietinha. Eu tô na proa ali do seu barco. E eu descanso. Que eu falo assim: meus irmãos, ai de mim se não fosse Jesus na minha vida. Irmãos, eu te garanto que eu não estaria aqui. Não estaria. Jesus é a nossa fortaleza. E Deus é o nosso Pai. Deixa Jesus ser o seu irmão. Daqui a pouco a gente vai estar em comunhão de novo. A gente vai estar se encontrando de novo. Mas não vamos fazer o nosso tempo, né? Fazer barganha com Deus. Não vamos, não. Vamos lá para adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Adorá-lo. Ir lá porque, ai, que vontade, que prazer. Mas não é sentir saudades hoje, né? Você sente saudade hoje, quando chega a semana que vem você não vai mais para a igreja. É uma caminhada diária. É uma caminhada diária que você tem que ter. Uma caminhada diária. Né? Não tem casamento aí de 50 anos com Jesus também. Eu vejo pela minha sogra. Tava lá no leito. Não tava mais sentindo as pernas. Eu falava assim, estica minha perna. A perna dela estava esticada. E ela falava assim, ai de mim se não fosse Deus na minha vida.
E ela deitada ali, chamando os enfermeiros. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, pros médicos. Ela chegava lá e falava assim, já aceitou Jesus? Não. Ó, tá esperando o quê? Ai de mim se não fosse Jesus. E ela lá deitada, agradecendo a Deus. E a gente está aqui em pé, correndo, brincando, e não quer nada com Jesus. Não quer nada com a família. Temos que começar agora. Deus está dando essa oportunidade, Deus está nisso. Deus está dando essa oportunidade para nós se reconciliar dentro de casa, para poder, quando chegar aquele grande dia, a gente está caminhando junto, de mãos dadas. Eu e a minha família. Meu Deus. Servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus de família. Não é de separação, não. Temos que ter amor. O amor, ele não acaba. Acaba assim a falta de respeito, admiração. Temos que ter autoridade, sim, com nossos filhos, sim. Mas também devemos respeitar os nossos filhos, sim. Faça isso, né? Porque hoje ainda dá tempo. Amanhã já perdeu tempo. E ontem já era. Meu Deus. Hoje eu tô aqui. Amanhã vocês podem ter a notícia. Ih, a pastora já tá com o Senhor. Já era. Não curtiu a pastora hoje? Já deu. Acabou. Entendeu? Curta hoje, vivo hoje. Não é só o dinheiro. Dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda sim. A pagar nossas contas, a comprar o remédio. Ajuda muito. Mas o principal é o amor pelo Senhor Jesus. Amor pela nossa família. Como a gente tem que sempre colocar primeiramente Deus e a família em segundo lugar. E a gente não está fazendo isso. É por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Porque a gente está atropelando as etapas. A gente está atropelando tudo. A gente não está seguindo como Deus mandou. Né? Porque quando a gente começar a seguir como Deus quer que a gente faça, tudo vai caminhar bem. As bênçãos vai ser sem medida na vida de cada filho que está escutando aqui agora neste momento. Meu Deus. Cada família que se dedicou, que eu falei no começo do nosso culto, estarem juntos. Entendeu? Porque amanhã você vai sentir falta desse calor humano. Porque o calor do celular, a bateria acaba e pode estourar e você se machucar. Meu Deus. Entendeu? O calor humano não estraga, não. Mas o calor da bateria, ele estraga, sim. Do celular, ele estraga, sim. Então, se dedique. Tá assim, juntinho. É bom, gente. É bom. Se tiver calor, liga o ventilador. Se não tiver o ventilador, abre a janela. Mas fique próximo. Não fique distante, não. Cada um num cômodo, não. Que antigamente não tinha esse monte de quarto. Era um quarto só e todo mundo juntinho. A família toda feliz, sem reclamar, sem estar rebelde, sem gritar com pai e mãe, sem mandar botar o dedo na cara de mãe, de pai. Antigamente só com um olhar os filhos obedeciam. Hoje quem obedece são os pais. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Eu querer mandar em Deus. Eu não posso mandar em Deus. Como é que eu vou mandar na minha mãe? Não posso. Deus permite que coisas ruins aconteçam na minha vida. Porque primeiro Deus, depois eu. Porque Ele é meu pai e eu tenho que obedecer. Então, filhos, obedeçam. Porque um dia vocês também serão pais.
Vocês vão ser pais. E vocês vão querer que seus filhos obedeçam vocês. Meu Deus. Vão querer. Mas aí, ó, vai acontecer o quê? A mesma coisa. Ó, gira, aí ó, você não respeitou sua mãe, não respeitou seu pai. Como você quer respeito hoje? Né? Então aí, se lembre, né, que um dia você vai casar. E você que é solteiro e é solteira, tá noiva, tá namorando, quer casar, chame Deus para saber, né, se é mesmo a vontade do Senhor. Descubra se a família é de boa índole. Descubra se ele tem bom caráter, se ele quer servir o mesmo Deus que você. Que ele vai te dar condições espiritual, emocional e material para vocês casarem. Ele vai dar condição. E vai ser um casamento perfeito. Não queira um homem perfeito, porque você pode estragar a vida dele, porque você não é perfeita. E vice-versa. Não existe ninguém perfeito. Porque perfeito Deus prepara e leva. Então, nós é que construímos a perfeição. Nós dois juntos temos que pensar iguais. Para tudo dar certo. E essa palavra que eu queria deixar para vocês, né? Foi mais dedicado mesmo à família. E coloca sempre Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus para sentar à mesa com você. Jesus para te ajudar a resolver os problemas. Que Ele vai te auxiliar. Ele vai dizer como você tem que fazer. E vai dizer, aqui não, agora sim, agora não. Mas vai ser benção. Benção sem igual. Olha, quando Deus ele trabalha na nossa vida, a gente fica sem entender. A gente chora de tanta emoção das coisas que Deus quer dar pra gente e a gente joga tudo fora. Então vamos pensar nisso, dedicar e ver que nós mesmos que somos causadores das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. E queria estar colocando aqui o louvor, né, pra gente escutar mais uma vez como a gente tem que fazer, se unir cada vez mais. E deixa nossos vizinhos lá no cantinho deles. A gente pode fazer por eles o quê? Orar. Orar para a união deles. Como a nossa também. Né? Em nome de Jesus. Então aí vocês vão ver como vai ser a diferença. Como as pessoas vão ver assim, Jesus habita ali naquele lar. Jesus transforma, mas quando a gente quer, não tem oração contrária, mas só quando você quer mesmo, a oração vai ao favor. É isso que tem que acontecer na nossa vida, é isso que tem que ser na nossa vida, mas depende de mim, depende de você querer mudar essa situação, de querer fazer as coisas assim, transformar, né? E eu vejo que as famílias estão destruídas, e eu fico muito triste, porque as famílias não estão se aguentando mais, né? E isso vai melhorar em nome de Jesus, amém?
força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar para ti o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Abençoada minha descendência, frutificará sua presença como um bom perfume. Filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Esse louvor que eu queria passar para vocês, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. É um lugar que
que todos nós temos que estar lá, servindo ao Senhor. Um lugar, Pai, que traz a tranquilidade, traz a paz que todos nós precisamos. Queria aqui, né, agradecer, né, por esse culto e orar aqui pelo hoje, né? Hoje o Gael hoje está fazendo mais um mesinho de vida, né? 9 meses, não é isso, Tati? Tati e Diogo, né? Mais um mesinho, né? Graças a Deus. Que Deus possa estar abençoando aí grandemente, trazendo bastante saúde, não só para o Gael, mas também para toda a família, né? E queria também agradecer a todo mundo. E para encerrarmos, né? Vamos fazer aqui a oração para terminar, né? O pastor tá dando a bênção apostólica. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, gratos, Senhor Jesus, por esse culto, Pai. Gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor me tocou para estar falando, Pai querido, da família, das famílias, Pai. Glória a Deus. As famílias, Pai querido, que o Senhor possa estar visitando cada casa, cada família, Pai, guardando e livrando de todo o mal, Senhor Jesus. Coloca os anjos, Pai querido, nos portões de casa, nas portas, Senhor Jesus. Não deixe que nenhum mal venha acontecer, Pai, mas que também, Pai querido, que cada família possa também vigiar, Pai querido, possa guardar, possa querer, Senhor Jesus, fazer a diferença, Senhor, meu Pai. Meu Deus. Eu venho, Pai querido, te pedir, Pai, proteção para todos nós, Pai. Dos dias mal que tá aí, Senhor Jesus. Dos dias mal, Senhor Jesus, que toda hora aparece uma enfermidade, uma coisa ruim, Senhor Jesus. Que a gente venha se fortalecer, que a gente venha viver unidade, Pai. Pai querido, que eu sei, Pai querido, que quando a gente está unidos, Pai, nada de mal acontece, Pai querido. Nada, nenhuma praga entrará, Pai querido, na tua tenda, Senhor Jesus. Mas que possamos ter em mente, Pai querido, estar unido, Pai, com o Senhor, Pai. E sabendo que o Senhor é que nos sabe, o Senhor que sabe o que nós temos que fazer. E temos que obedecer a Ti, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, Pai. Te agradeço por esse restinho de semana, Pai querido, que venha abençoar, venha guardar e venha, Pai querido, proteger no trabalho, em casa, Senhor Jesus, onde quer que a gente possa ir, Pai, nos nossos trabalhos, Senhor Jesus. Venho te agradecer pela minha vida, a vida do meu esposo, Pai querido, a vida da minha família em Cristo, a vida, Pai querido, da minha família, Pai. Todas as famílias, Senhor Jesus. Hoje é o dia que nós dedicamos, Pai querido, a nossas famílias. Venho te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os salvos digam amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Amém? Agradecemos, né, a todos por estar cultuando aqui conosco, né, nessa live, né? E que o Espírito de Deus, né, venha retribuir grandemente a cada um. Amém? É o que eu desejo. Deus abençoe cada um, né, que assistiu essa live. Eu quero agradecer a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.